Do vento triste, do vento que faz sofrer, do vento que vem a vida, do vento que faz chorar. Vento que vem do vento que vai do mar, do vento que vem da vida, do jeito que o vento dá. Bate nos pés de manga, as mangas caem no chão, começa a esborrachar. Oh, 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 menina bonita, você é a minha flor. Brilha muito mais que a lua, muito mais do que o sol, muito mais do que a flor, muito mais do que o relâmpago que brilha na escuridão, muito mais do que o sol, muito mais do que a lua, muito mais do que a flor. Oh, menina bonita, você é a minha flor. Brilha muito mais que o sol, muito mais do que a luz, muito mais do que as estrelas. Boa noite, mais uma noite de reunião gostosa para falar dessa vez sobre o Clóvis, o artista que está exposto aqui. E essa noite nós temos os curadores da exposição, Germana Montemoro, Ricardo Rezende e a Vânia Reis como nossa convidada especial. Obrigada a todos por terem vindo e vocês em casa aproveitem. Obrigada. Vamos começar com quem? Com a Germana? Ok, então a Germana, depois o Ricardo e a Vânia. Obrigada. Embora seja mais gentil a gente fazer o convidado falar primeiro, a gente resolveu fazer nessa ordem, que eu vou fazer contar um pouco da história do Clóvis, da exposição, da escolha, e o Ricardo continua, e depois a Vânia faz uma leitura. Bom, existe na colônia Juliano Moreira, no Rio, um ateliê que chama Ateliê Gaia, onde os artistas, originalmente eram internados, hoje em dia não, frequentam, né? Tem esse nome de Ateliê Gaia, mas, na verdade, cada artista trabalha individualmente. Não tem um sentido de ateliê conjunto, onde os artistas trocam questões, etc. Bom, eu sabia desse ateliê através do diretor da colônia, do curador anterior, que era o Wilson, e já tinha tentado ir lá várias vezes, não tinha conseguido.
Mais recentemente, quando o Ricardo entrou para ser o curador principal, eu encontrei com ele e a gente conversou muito. Paralelo a isso, uma psicóloga do Rio, que é a Flávia Corpus, nos procurou aqui na galeria, procurou a Vilma, e também reforçou essa ideia de que tinha os artistas que eram bastante interessantes, que a gente devia conhecer. Então, no final do ano passado, eu e a Vilma marcamos uma visita e fomos até lá. Bom, quando a gente chegou lá, assim, direto, a primeira pessoa que a gente conheceu foi o Clóvis. Ele estava logo na entrada e trabalhando. E já tinha, assim, muitos trabalhos dele na parede, na própria parede, num pátio interno, tinha trabalhos pendurados, meio dominando um pouco logo ali na entrada. E eu, de cara, já fiquei seduzida pelo trabalho dele. Bom, a gente conheceu todo o ateliê, vários artistas, vários trabalhos interessantes, mas, de fato, o artista que a gente ficou mais interessada, tanto eu quanto a Vilma, foi o Clóvis. Então, nós combinamos que nós íamos trabalhar com ele. Bom, fizemos todo o procedimento burocrático com a instituição, com o Ricardo, com a diretora do hospital, que é a Raquel, que é a médica do Clóvis. E aí, em janeiro, eu passei 2 dias inteiros vendo todo o trabalho que tinha lá do Clóvis. Embora lá seja um galpão grande e tenha mais áreas comuns, cada artista meio escolhe um cantinho seu. Então, ele tem um quarto lá, que é pequeno, apertado, não onde ele trabalha, mas onde ele guarda os trabalhos dele. E é uma quantidade absurda de trabalho. Tanto trabalho bidimensional, quanto trabalho tridimensional. Bom, então eu fiquei 2 dias inteiros vendo. Eu vi todos os trabalhos que tinha ali. Ele trazia e a gente via, eu junto com essa pessoa que nos procurou também, que é a Flávia, vimos todos os trabalhos. Bom, o Clóvis, ele é do interior de São Paulo e ele gosta muito de andar, ele é andarilho. E ele foi andando até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele trabalhava como catador de papel. Até que o médico, que é o Marcelo Cunha, que hoje em dia ainda é médico da colônia, ele trabalhava numa outra instituição que se chamava Fazenda Modelo, que funcionava nos arredores do Rio. Ele levou o Clóvis, esse lugar era um lugar de abrigo de gente de rua. Então, ele levou o Clóvis para lá. E o Clóvis ficou alguns anos lá, enquanto esse espaço existiu. Depois ele foi fechado. Num determinado momento, uma artista do Rio, que é a Lívia Flores, foi conhecer esse lugar e ficou muito entusiasmada com o trabalho do Clóvis. Nessa época, ele estava fazendo umas instalações que é um conjunto de prédios mais ou menos desse tamanho, como se fosse uma cidade, as janelas são vazadas e ele colocava luz dentro de cada prédio, tinha uma iluminação. Então, na verdade, ele construiu uma instalação. E aí a Lívia fez uma primeira exposição dele num espaço público do Rio, que se chama Sérgio Porto, em 2002. E ele, por conta dessa exposição, ele foi convidado em 2006 para fazer essa mesma exposição na Bienal de São Paulo. Esse trabalho chamava... Eu não sei se foi provavelmente foi a Lívia que deu esse nome, mas chama Puzzle Polis. E Puzzle Polis 1, Puzzle Polis 2. Bom, a partir daí,
Ele foi convidado também para outras exposições coletivas no Museu de Curitiba e etc. E quando essa Fazenda Modelo acabou, ele foi deslocado para a colônia Juliano Moreira. E lá ele está até hoje, né? Então, na colônia Juliano Moreira, o procedimento de atividade é um pouco diferente do Instituto do Imaginário, como é o nome? Do Museu do Inconsciente, né? Lá no Museu do Inconsciente, a ideia, a que eu saiba até hoje, é mais no sentido da terapia ocupacional, né? Na colônia Juliano Moreira, tem uma orientação onde o artista desenvolva o seu próprio trabalho no sentido de que ele possa, mais para frente, mostrar o trabalho, se tornar artista, etc. Né? Então, o Clóvis é muito estimulado por várias pessoas, pela Lívia, pela Flávia, pelos diretores, anteriormente o Wilson e agora o Ricardo, pela sua médica, que atualmente é a diretora da instituição, que é a Raquel. Ele vem desenvolvendo um trabalho próprio, de linguagem própria. Bom, o trabalho dele é muito múltiplo, né? Ele, da mesma maneira que ele pinta em papel, ele pinta em tela, ele pinta em outros suportes que ele gosta dessa pesquisa, né? Então, aqueles trabalhos todos lá são em cima de vinil. Ele gosta de essa coisa que ele tem de ser andarilho, de sair pela cidade, ele gosta de pesquisar material. Agora, por exemplo, eu já soube que ele está pintando em cima de caixote. Até pensei na coisa do Sérgio Assis, ainda não vi os trabalhos, mas eu soube que ele está pintando em cima de caixote. E ele começou a desenvolver esses trabalhos tridimensionais a partir do material que ele aprendeu, que é o papel machê, e ele desenvolveu um pouco diferente, que ele diz que o dele é diferente, porque ele não usa só cola, ele usa cimento, tem uma estrutura, e tem alguns trabalhos pequenos aqui, mas ele faz trabalhos de vários tamanhos, tá? Bom, ele tem uma ideia um pouco centrada no carro, ele tem uma fascinação por carro. Então, embora talvez esses trabalhos não mostrem muito isso, mas ele tenha esse fascínio pelo carro. Então, ele tem uma quantidade muito grande de carro, como tem aquele fusquinha ali em cima da corneta, ele tem uma quantidade muito grande do carro. Até onde que eu sei, ele não tem um diagnóstico fechado. Ele é uma pessoa muito simples, de origem muito simples, muito tímido, mas quando você conversa com ele é capaz de falar direito, de responder a pergunta. Ele não está em nenhum momento tendo visão de nada, falando do irreal, do imaginário. Não, ele é sempre objetivo, ligado ao mundo real. Então, você consegue conversar com ele sobre o trabalho dele, sobre a questão das cores, a questão da ocupação, a questão do material. Ele sempre dá uma resposta que tenha sentido, né? Bom, aí os trabalhos, eu então conversei com eles várias vezes, e ele diz que é tudo da ideia da cabeça, ele não tem uma ideia assim de ficar olhando e fazer, por exemplo, um desenho de observação. Ele fala que vem da cabeça dele. Tá? Bom, aí eu combinei com a Vilma de que eu faria essa escolha, a gente ia dividir
essa curadoria, que eu faria a escolha dos trabalhos e o Ricardo, que é o curador do museu, faria um texto e a gente faria essa curadoria mais ou menos conjunta. Tá? Bom, aí a minha ideia de escolha foi uma coisa mais múltipla mesmo, né? Então, essa parede toda são de papéis, a maioria dos trabalhos aqui já estava pronto em janeiro, tem pouca coisa, eu vou falar disso, do que ele fez depois. Tá? Então, aqueles trabalhos todos já estavam lá, eu fiz uma escolha no sentido de que eu achava que era interessante plasticamente, que eu acho que a questão dele é essa, eu acho que ele sabe organizar o espaço, ele sabe trabalhar a cor, ele tem uma representação de imagens, mas o que eu acho que é muito mais rico nele é essa questão plástica, né? Da expressão, de um artista que é expressivo e como ele trabalha a cor. E aí, na época, me surgiu uma dúvida, porque eu ficando lá com ele 2 dias, eu vi o quanto era precário a opção de material que ele tinha disponível, né? Então, a minha dúvida era até que ponto um quadro era só vermelho porque ele só tinha tinta vermelha, ou se era só da outra cor porque ele só tinha aquela cor. E aí, eu ficando lá 2 dias e depois voltando uma terceira vez, eu cheguei à conclusão que não, que tem uma escolha muito decisiva na cor e no material, né? Por exemplo, ele disse para a gente que ele gostaria de receber mais material, que lá era precário. Então, eu fiz uma compra grande para ele de vários tipos de tela, papel, tinta, e mandei pincel e etc. Né? E aí ele tinha uma quantidade enorme de tinta e ele fez essas 2 telas, que você vê bem que tem uma escolha muito grande. Né? Ele tinha... Ali não é porque ele só tinha essas 3 cores. Né? Ele escolheu pintar desse jeito. Né? E, ao mesmo tempo, porque quando eu fui lá já tinha essas 2 telas. Então, eu também fiquei na dúvida se ele pintou porque só tinha essa cor na época ou não. E aí, eu conversando com ele, ele disse que não, que você sente. Eu vi ele pintar, vi ele escolher na hora, ter essa atitude que ele faz, sabe? E ele gosta muito dessa questão da experimentação, como aquele trabalho ali, por isso que eu quis colocar esse trabalho. Tá? E o tipo de procedimento, quer dizer, aqui nos papéis, eu acho que ele tem um procedimento quase que de desenho, onde a pincelada é rápida, tem uma expressão, etc. Lá no vinil, tem uma coisa mais de pintura, onde ele tem várias camadas que ele interage, e tem velatura, né? Então tem um procedimento bem diferente. Né? E aqui tem vários tipos também de procedimento. Bom, o que eu tinha para falar para começar a conversa, acho que é isso. Boa noite. Queria agradecer a Vilma por essa oportunidade que foi dada ao Clóvis, né, de expor aqui, pela paciência dela de tratar com o museu, né, a legitimação dessa exposição aqui, é um dado novo para a gente lá no Museu Bispo do Rosário, né, também trazer o artista para o mercado, né? Assim, então, como a gente faz isso, né? Então, isso gerou muita discussão e acho que a gente conseguiu resolver a questão aí, porque, obviamente, que a partir daqui outras exposições vão surgir, né?
com esses artistas do Ateliê Gaia, no caso, né? Bom, para mim é um dado novo chegar nesse universo aí de arte e loucura, né? Desde que eu assumi o Museu Bispo do Rosário como curador da coleção, né? Tenho me debatido, né, com essa questão nova para mim aí, no caso, né? Assim, o contexto da obra do Clóvis, né, se dá no Museu Bispo do Rosário, um museu que fica em Jacarepaguá, na periferia do Rio de Janeiro, né? Dentro da colônia Juliano Moreira, né? Que foi esse grande hospício, né, inaugurado no século XX, no começo do século XX, década de 30, 20, 30, ali no caso. Foi um lugar de horrores, né? Ela chegou a abrigar 5.000 pessoas ali. Num determinado momento, ela era mesmo um lugar, um escoadouro, um campo de concentração mesmo. Isso tem, né, em artigos defendidos no Rio de Janeiro à época, né, da necessidade desses espaços, né, como lugar de levar os indesejados à sociedade. Era bem essa, né, a justificativa de um médico num jornal, né? O Bispo do Rosário é um artista, já esteve na Bienal de São Paulo, na Bienal de Veneza 2 vezes, né? Que justifica justamente a existência desse Ateliê Gaia, do ateliê, né? É um artista já consagrado, né? E ali no museu tem este ateliê que já tem mais de 25 anos de funcionamento. Alguns artistas ali já estão há esse tempo, né? Como o Arlindo, né? E uma das primeiras coisas que eu vi desses artistas foi porque o bispo e não eu, né? Então, essa exposição, acho que é tudo esse trabalho que nós temos que desenvolver ali, justamente, né, de levar esses artistas para fora da colônia, justamente, né? Conseguir os espaços para eles à disposição, né? É um ateliê tem hoje, acho que 11 artistas, se não me engano, acho que 11 artistas, 10, 11 artistas ali trabalhando, né? O museu tem a função apenas de coordenar, né, as atividades, a frequência desses artistas ali. O Dr. Marcelo, né, que acabou de assumir também, faz alguns meses que ele está nessa função novamente de coordenador do ateliê, é a pessoa que vai descobrir, observar pela primeira vez as qualidades artísticas do Clóvis, né? Isso há muitos anos atrás, aí não sabia quantificar, né? Enquanto ele fazia um serviço social nas ruas do Rio de Janeiro, e aí ele se deparou com o Clóvis e encaminhou ele para esse serviço público que tinha ali de abrigar pessoas em condição de rua, né? E ali foi possível observar, então, né, essas qualidades artísticas dele, esse interesse artístico dele, né, através de uns boatos que surgiram ali, né, de que ele era um vampiro, né, porque ele estava colecionando, vamos dizer assim, animais mortos, né, e, ele encontrava animais e levava para as dependências desse espaço e desse lugar e dissecava e se apropriava da pele, né, para desenvolver trabalhos dele, já com essa intenção mesmo de fazer alguma coisa com aquilo, né? E isso acabou gerando uma situação conflituosa ali dentro, que acabou sendo levado para fora, né? E depois o Marcelo volta a se encontrar com ele, muito tempo depois, e aí que ele encaminha o Clóvis para o Ateliê Gaia, né? O Clóvis está em torno ali, acho que de uns 10, 15 anos já que ele frequenta o ateliê, né? Então, assim, o Clóvis não é a gente não poderia considerar um esquizofrênico, na verdade, né? Ele é, na verdade, uma pessoa, como a Germana já falou aqui, taciturno, tímido demais, né? Fechado, acho que principalmente pelo histórico dele, né? Assim, para preparar o texto para essa exposição, que foi essa minha incumbência nessa exposição, né? Eu conversei com ele, né? E nesse relato ele me contou de uma conversa com a mãe, né? Que a mãe chegou para ele e disse: se você não tem condições de ajudar a família, então vá embora, né? E foi daí que ele saiu da casa dele e foi a pé, né? Caminhando até chegar nas ruas do Rio de Janeiro, né? E daí, né, que o Germano colocou e começou a coletar material, papéis, né, e com a intenção de reciclá-los, né, ele tem isso muito claro para ele também, né, que ele estaria fazendo reciclagem. E é o que a gente observa na obra dele, são esses materiais que ele vai encontrando. Os carrinhos, na verdade, eles têm estruturas de carrinhos mesmo, com rodinhas,
né? Você vê que tem um corpo ali de uma boneca, né, que ele vai agregando, né? Então você tem essa ideia de acúmulo, né? Dos primeiros trabalhos dele, assim, nessas primeiras manifestações dele, ele começou a trabalhar com papel machê, né? Assim, com a técnica, né? Ele usava pão, né, com as colas e o jornal para poder fazer a massa, né? E é o que ele continua fazendo hoje, na verdade, né, ali no Ateliê Gaia. E assim, é muito claro para a gente, né, quando a gente chega, como a Germana também comentou, assim, quando você chega no Ateliê Gaia, você percebe entre os artistas que estão ali, eu, pelo menos na minha opinião, né, são dois artistas a se destacar de fato ali, né? O Clóvis e o Arlindo, né? Que eu espero a gente ter a oportunidade de trazê-lo para cá também, que é uma surpresa muito grande também, que é um outro artista como o Clóvis, que acumula, né? Que a partir de materiais que ele vai encontrando, que ele vai desenvolvendo o trabalho dele. E os dois têm as mesmas características, são compulsivos, trabalham compulsivamente. Os dois estão diariamente ali no Ateliê Gaia, assim, das 9 até o final do dia, todos os dias, praticamente, da semana, né? Não tem folga para eles, né? Acho que é uma necessidade vital mesmo ali deles de criar, né? E é interessante que os dois vão dominando o espaço, assim, né? O Arlindo, logo na entrada, ele domina uma sala como essa daqui, para abrigar as esculturas dele, não sei como a gente poderia classificar, né? É até interessante isso, porque a Vilma me pediu, né, no desenvolvimento do texto, né, de que eu deveria classificar a obra, assim, eu não sei, não era classificar, mas contextualizá-la, na verdade, né? E eu fiquei com essa dúvida, assim, né, mas por que contextualizar, né? Será que teria uma necessidade de fato, né? Até fui buscar talvez alguma, né, sei lá, como poderia dizer isso, uma linha, uma linhagem de artistas, ou fui comparar, na verdade, com o expressionismo alemão, que tem a ver com isso, mas fico na dúvida se isso, de fato, seria necessário numa obra como essa, na verdade, que é criada tão espontaneamente, né? E, de fato, né, a gente pode considerar um artista autodidata nesse sentido, né? Que não tem referências mesmo, né? As referências dele são a própria vida, né? Essa vida de caminhar pelas ruas, né, do Rio. Até é interessante isso. Um dia, voltando do museu, a gente estava pela linha amarela, né, voltando no final da tarde, e o Clóvis vinha passando, né, naquele jeito dele, né? Até o Marcelo Cunha tem um livro onde ele tem um texto sobre o Clóvis, onde ele relata tudo isso, né? E ele vai descrever o Clóvis, né? Assim, ele é uma figura, um homem alto, né? De pele morena, com corpo atlético, né? Tórax robusto, musculatura definida. Mas as calças estão quase sempre polidas e rasgadas à altura das coxas, né? Os cabelos são do estilo Rastafari, a barba rala, idem, né? Tudo isso lhe confere a aparência do que se chama de mendigo psiquiátrico, né? Seu jeito taciturno continua o mesmo desde os nossos primeiros contatos, né, dessa que eu comentei com vocês há 20, 30 anos atrás, né? Naquele tempo não havia muito diálogo, ele sempre respondia de maneira monossilábica, né, às minhas perguntas. Agora conseguimos entabular uma conversa. E foi assim também minha conversa com ele, né, esse dia que eu fui saber um pouco mais, né, da história dele, onde ele descreve, né, essa chegada no Rio de Janeiro. E aí, assim, eu perguntei como é que era o processo, né, de criação dele. Isso me intriga, acho que intriga todo mundo, na verdade, né? Eu acho que é aí onde a gente vai classificá-lo como arte ou não, né? Dentro desse contexto de arte e loucura, aí, no caso, né? Ele me perguntei o que ele pensava quando ele estava caminhando, né? E aí ele disse que não pensava em nada. Eu falei, mas como assim, né? Não, eu fico fazendo músicas, eu faço as letras e eu canto, né? É isso que ele faz enquanto ele caminha, enquanto ele observa o mundo, na verdade, né? E aí eu perguntei, mas como é que dá isso daqui que a gente está vendo, esses trabalhos, essas pinturas, essas esculturas? Ele falou assim, sai pelas minhas mãos. Então foi essa a resposta que ele me deu, né? Então aí isso abre muito para a gente discutir aqui, né? Se isso, né, a gente considera arte ou não, porque há essa discussão em cima da obra do Bispo Osório ainda hoje, né, se discute muito, né, a intenção do artista de fazer uma obra de arte, né, e se a gente considera aquilo arte ou não, né. Então acho que isso também serve para o Clóvis, embora o Clóvis não seja o esquizofrênico como o Bispo era, no caso, né. A gente, para essa fala aqui, eu e a Vânia nos encontramos a semana passada para a gente se conhecer.
e bater um papo mesmo, né, sobre a exposição. Fluiu muito bem, né? E a gente ficou pensando, será que a gente consegue agora novamente fazer isso que a gente conversou durante 1h30, né? Sobre tudo, né? Sobre o artista, sobre arte, né? Então acho que seria interessante agora que a Vânia fizesse esse comentário, né, sobre a obra livremente, né? Acho que é isso que a gente espera aqui, né? Assim, claro, a Vânia é psicanalista, né? Então acho que isso pode também dar uma discussão muito interessante, né? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite inusitado para estar aqui e que também acho que, como Clóvis, é a primeira vez que eu estou me expondo numa galeria. Assim. E eu também, diferente deles, né, não conheci o Clóvis, não conversei com o Clóvis, não sei qual é o processo dele. Eu vim aqui uma tarde, ou acho que uma manhã, vi o trabalho, depois que a Vilma me convidou. Falei, olha, eu preciso ver o trabalho. Aí eu vi o trabalho, fiquei pensando uma porção de coisas, fui ler coisas sobre criatividade, que eu sempre fico pensando também o que quando convido assim um psicólogo, um psicanalista para falar de um processo artístico, de um produto, eu tenho um pouco de horror disso, assim, é como se quisesse interpretar o balé, interpretar o quadro, interpretar o que já é uma interpretação do artista sobre talvez aquilo que ele tem para comunicar ou para expressar. E uma coisa que eu fiquei pensando também era assim, entre várias que eu pensei, era que isso não era assim uma transformação exatamente, era uma mudança de lugar. Assim. Aquilo que estava interno passava para o externo e passava por um processo, mas eu achava que era a mesma coisa, não deixava de ser outra coisa, mas ganhava uma realidade, porque ela deixava de ser algo inominável ou confuso, ou só uma fantasia inconsciente, seja lá qual era, para se transformar num objeto. E depois, conversando um pouco com a Gisele, ela me contou sobre a importância do carro na vida do Clóvis, que daí ele conta que o carro é tudo, o carro, porque o carro protege, você pode morar no carro, o carro te leva numa audiência, te leva em lugares. Daí eu fiquei pensando que, de alguma maneira, ele também era um carro. Então, era uma maneira dele falar dele, porque o carro também trouxe, por exemplo, ele até aqui, leva ele para os lugares. Isso foi uma coisa que eu pensei. A outra é que assim, então arte popular, porque não é normativa, mas de alguma maneira eu acho que é normativa do próprio artista, como se ele criasse suas próprias normas, porque se a gente observar, que eu fiquei observando, eu vejo que ele tem um trabalho. Esses trabalhos aqui me surpreenderam mais, esses aqui e esses, né? Do que me surpreenderam de uma outra maneira, não mais, porque todos os outros eu observava assim, ele tem um trabalho, ele tem um diálogo com o que ele faz, ele experimenta esse suporte. Aí quando eu soube que ele trabalhou em circo, né? Eu fiquei pensando nisso, uma coisa que abre a lona, o circo, como que ele incorporava isso na vida dele, né? Ele dava uma revisão para aquilo que já foi uma visão. Então, ele retrabalhava esses símbolos importantes dele. Assim que eu um pouco observei como psicóloga, psicanalista. Tem a ver também com você levantou a questão agora, que você fez olhar de outra maneira esse trabalho também, né? Assim, ele me lembra também sinais, aquela sinalização de trânsito também, né? Que a gente vai encontrando pela rua, né? Eu acho que isso, na verdade, é isso, né? Que acho que ele vai pegar na rua e vai levar e vai transformar num suporte para ele, né? Porque eu acho que assim, o que a gente observa muito é esse olhar para a cidade mesmo, né? Essas figuras conturbadas, esse dado que eu trouxe dos animais dissecados, a gente vai observar eles em várias situações aqui, né? Agora ele traz para a pintura, ele não trabalha mais com esses animais, com essas peles, né? Mas ele vai agora pintar isso, né? Quer dizer, um pouco ele dá uma civilização maior para isso. Você vai ter uma metamorfose, na verdade, né? Você precisa olhar para aquele lá que parece mais justamente essa
esse couro, sei lá, né? Com aqueles tem um carros carro ali, né? Mas então, aí o carro aparece ali dentro também, né? Ele tem essa fixação do carro, embora eu acho que ele tem horas que ele formaliza mais a figura do carro, tem horas que é só uma citação, né? E eu acho que A fixação dele é o carro, né? Se a gente mas observar a no material fixação que é está lá o na carro, coluna. mas eu acho que o que faz a obra dele mais interessante não é essa citação nem do carro nem da casa, é esse jeito que ele tem de trabalhar, né? Essa expressão que ele tem, essa expressão, o soltura. inusitado das cores também, né? Essa soltura, eu acho que a pesquisa que ele tem. Nesse ponto, eu pensaria um pouco que não é que ele resolve um conflito, mas é a maneira como ele tenta solucionar o conflito, que eu acho legal. Nos trabalhos em geral de arte e nele também, assim. Você acha que também, assim, pensando no Bispo do Rosário, que tinha essa necessidade também de organizar o caos do mundo, como nas palavras dele, né? Talvez aqui a gente observa isso também, né? Essa necessidade. Mas talvez é um caos interno, né? Não é um caos que ele vê fora. Eu acho que é mais um caos de dentro que ele tenta organizar. Não sei se tenta organizar no sentido, mas de uma organização dele próprio, né? E a própria atividade, a gente estava conversando, de ir ao ateliê, pegar o papel, abrir, pegar a cor, a escolha, por exemplo, se ofereceu ele foi lá e escolheu aquelas. Tudo isso é uma relação com a realidade objetiva, para ele poder expressar o mundo subjetivo dele e criar uma singularidade, porque embora isso também é uma coisa que eu sempre observei, que embora você pense, é esquizofrênico, é psicótico, é depressivo, mas é a pessoa, com as qualidades da pessoa, independente do diagnóstico. Embora as coisas hoje sejam muito juntas, você não sabe o que levou o quê, mas você vê que tem uma singularidade, senão todos os esquizofrênicos seriam iguais. E não são, você vê lá. Exato. Né? Os depressivos, eles têm características comuns, mas tem a singularidade, a pessoa que você conversa tem uma história, uma experiência, um desenho diferente, um traço, uma escrita. Acho que muito o trabalho do museu, nosso, junto a eles, é justamente de estimulá-los, na verdade, justamente, né? Para saírem dessa condição, muitas vezes depressivas que eles se encontram, né? Para que eles criem, né? E se desenvolvam através da arte, justamente, né? Mas porque eles já têm uma qualidade já artística. Tem uma qualidade artística, é uma opção deles, na verdade. Eu comparando ele com... Como é o nome do artista lá da Bahia? Aurelino. Né? Eu estive lá no Aurelino. O Aurelino, você tenta conversar com ele está o tempo todo fora da real. Né? Ele olha uma mancha no muro, ele está falando daquela mancha como se existisse alguma pessoa ali, como se existisse algum objeto ali. Ele está o tempo todo vendo coisa que não existe. O Clóvis não, o Clóvis conversa como qualquer outro artista do seu trabalho. Você tem que buscar essa conversa com ele, na verdade. Não, sim, ele é tímido. É por isso. É interessante, porque tem outros artistas ali que são muito mais expressivos, né? Muito mais espontâneos, assim, né? Mas você vê uma seriedade, justamente, eu acho que é em função disso, dessa concentração no trabalho dele. Assim, né? Você que viu ele trabalhar, ele faz um projeto de trabalho ou não também? Não. É uma fruição muito... Ele vai fazendo... Tem lá um monte de material, ele vai lá, ele escolhe o suporte. Acho que é isso. Assim, não dá para falar que é uma coisa assim, completamente aleatória, completamente assim, né? Ao caso, na verdade. Não, ele faz uma escolha dos materiais que ele vai usar. Tem uma funcionalidade também, né? Alguns dos carrinhos lá têm função de cofrinhos, né? Né? E outros têm a função de vasos. Esses são muito interessantes, né? Até, são os que eu mais gosto, na verdade, né? E esses carrinhos aparecem em várias situações lá no Ateliê Gaia, né? Aparece no próprio jardim, né? Mas também aparece no telhado, né? Com a plantinha crescendo nesse carrinho que está colocado lá em cima, né? Então tem essa função também de ser um vaso, né? Um suporte, né? Uma planta, né? Se essas pessoas com algum problema
fundamental, um discurso, elas têm essa necessidade de organização. As que não se organizam através da arte, se organizam de que maneira? Eu queria que você estou provocando um pouco para falar mais da necessidade de organização do ser humano. Eu acho que se organizam na vida, às vezes, mesmo cotidiana, das tarefas mais simples, são importantes, o contexto que elas vivem. Eu não acho que a arte ou o trabalho artístico vem ou impõe essa necessidade, mas eu acho que é um pouco, talvez é o contrário. Ele tem uma coisa que ele quer organizar e a atividade artística ajuda ele a se organizar. Não é que ele vai se organizar para fazer o trabalho. Assim, não, é justamente isso que eu quero saber. Quer dizer, e aqueles que não conseguem se organizar através do trabalho, naturalmente devem encontrar algum outro outras mecanismo. Atividades. Isso é interessante falar isso. Tem outras atividades na colônia de Dona Moreira. Nós estamos falando de Ateliê arte, Gaia. que loucura. Isso. Aí eu estou aproveitando o psicanalista aqui presente e perguntando para ela se o ser humano sempre precisa de uma atividade organizacional. Eu, por exemplo, preciso trabalhar. O Clóvis precisa... Então, acho interessante estar falando isso, porque eu fico pensando nos outros artistas, no contexto deles lá. E nossa, né? Para a gente mesmo, né? A gente necessita se ocupar, na verdade, né? Primeiro que é uma grande culpa de você não fazer nada, né? Assim, né? Você não faz nada, você se sente bastante culpado, né? Então tem essa obrigação, essa necessidade imposta pela sociedade, no caso, né? De ter que trabalhar. Né? Esse é outro problema. Mas a gente... Eu estou brincando, esse é outro problema, que ele falou, eu tenho culpa se eu não trabalhar, tá? Porque tem várias atividades ali na colônia de Dona Moreira sendo desenvolvidas com esses ex-pacientes, né? Porque o sistema manicomial mudou nos anos 90, né? Os hospícios foram fechados, né? E um espaço como a colônia de Dona Moreira passou um espaço de convívio, na verdade, embora tenha ali ainda serviços, né, de saúde, né, de atendimento, tem CAPES, tem hospital para atendimento de agudos quando eles têm crises, né? Então, todos esses serviços funcionam. Existem ainda internos ali dentro, que são os que não têm condição mais de sair, né? Mas os demais, eles estão hoje alocados, né? Estão sendo cuidados em casas comunitárias, dentro da própria colônia, ou aqueles que construíram famílias também estão no entorno da colônia. Então, a colônia de Dona Moreira passou a ser hoje um espaço de convívio, até uma orientação da própria Secretaria de Saúde de que, de fato, ele se torne isso, né? Então, ali dentro... Só interrompendo você, tem um tipo de atividade que se desenvolve no CAPES ou nesses ambulatórios que é a terapia ocupacional. Não. Que nem todo mundo que está lá na terapia ocupacional desenhando, pintando, bordando, produzem um objeto artístico. Então, lá na colônia você tem o restaurante, né, onde a gente come, né? É um restaurante que é mantido por ex-pacientes, né? São eles que cozinham, servem, né? Cobram, né? Então, a experiência é incrível, de uma imersão total, né? Assim, uma experiência única, né? Você tem o Ateliê Gaia fica dentro de um contexto que a gente chama de polo, né? Polo experimental, justamente, né? E ali você tem um CAPES, justamente, para esse atendimento emergencial, e você tem outras atividades, como arte horta, né? Onde se trabalha também o plantio, a agricultura, né? Eles plantam, colhem, porque a ideia desse serviço seria que o que é coletado ali fosse para o restaurante. Você tem um ateliê de costura, você tem um ateliê de mosaico, né? Você tem yoga, você tem música, tem N atividades justamente para preencher esse tempo. E entre esses aí, esses que se destacam, que têm interesse pela arte, né, que frequentam o ateliê. É bastante livre, né, assim, não é nada imposto para eles, é espontâneo a participação. Eu conto um caso também de um outro artista, que você também gostou bastante dele na época, que você visitou, que é o Luiz Carlos, né, dos vasos de flores, né, que é interessantíssimo isso. E eu conversando com ele um dia, eu me perguntei, né, o que tinha significado para ele a arte ali, né, ele trabalhar ali no Ateliê Gaia e, né, pintar, né. E ele falou, olha, eu era uma pessoa extremamente confusa. Eu tinha um problema de que quando eu saía para a rua, eu não sabia voltar para casa, eu me perdia, eu esquecia das coisas, né? E a partir do momento que eu comecei a frequentar o Ateliê Gaia e comecei a pintar,
isso não acontece mais. Eu hoje sou uma pessoa organizada, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Né? Se vinculou, então, àquele trabalho de arte ali, né? E é um trabalho que não deixa nada a desejar de um Van Gogh, né? Os vasos de girassóis de Van Gogh. Então, Van Gogh também era outro, né? Considerado louco também, né? Não. Claro, não precisa lavar. Não, mas pegando um vaso de Van Gogh, você vai botar do lado do... Não, só tem algumas coisas muito boas. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Assim. Então, tem qualidades ali também artísticas. Mas já que você falou no Van Gogh, outro dia eu estava lendo uma declaração que o Van Gogh deu na época que ele estava, acho que, internado, e que ele se queixava da doença, que se não fosse a doença, o que será que ele não teria, se ele não... Acho que ele não usa nem a palavra doença, se ele não sofresse desse mal, o que ele não teria produzido, o que mais ele não poderia ter feito. De alguma maneira ele sentia isso como algo que também interferia de uma maneira negativa. Então não dá muito para a gente pagar essas contas assim com a loucura, com... Assim, acho que tem uma diferenciação até, você falou a Germana falou do Museu do Inconsciente, aonde está o ateliê criado pela Nisa Silveira, até hoje funciona, e é desse ateliê que eles alimentam a coleção do museu até hoje. Então, o museu hoje tem cerca de 300 mil itens catalogados, né? Pinturas, esculturas, esses artistas todos que passaram ao longo desses anos todos ali no ateliê, né? Diferentemente, o Ateliê Gaia não tem esse fim terapêutico, né? Como eu falei para vocês, ele é completamente livre. Assim, né? Por isso é um polo experimental, vão espontaneamente ali, né? Como para vocês, tem artistas que estão ali há 20, 25 anos produzindo, como o caso do Arlindo. O Clóvis mora sozinho? O Clóvis mora sozinho, ele é uma pessoa só, né? Os outros artistas ali têm famílias, alguns deles, né? Para eles, totalmente para eles. Esse foi um dos nossos conflitos, justamente, né, com a Vilma, de como a gente ia delimitar, né, esse trabalho do museu na exceção do trabalho do Clóvis, por exemplo, aqui na galeria. Né? É um dado novo para eles, é a primeira vez que eles expõem numa galeria. Né? Eles expuseram assim, em saguão de hotéis, quando tem uma convenção, um congresso de psicanálise. Então, aí, esse é o contexto, geralmente. E a gente quer tirar justamente disso daí, né? Para deslocar um pouco, né? Dar esse espaço para eles. Né? Então, a gente tentou evitar. Que eles sabem o que é dinheiro. Eles sabem que é dinheiro, tem necessidade. Exatamente. Tem consciência disso, plena, eles têm conta bancária, eles têm autonomia, assim, eles não são dependentes, na verdade, do museu. Né? Então, a gente só fica, foi o que a gente fez um acordo que nós fizemos, de uma observação, né, de um acompanhamento, na verdade, de todas essas negociações que venham a ser desenvolvidas com a galeria, assim, né, de maneira que eles estejam protegidos, né, para evitar até fatos aí de outras épocas que foram bastante protegidos para mim também. Para você também, né, justamente, para te proteger também, porque foi muito contestado, foi muito questionado, né, o que os meus antecessores ali estavam fazendo, né, de maneira como estavam lidando com isso, justamente, né, o dinheiro não vinha para o museu, mas iam para eles, iam para os artistas, mas como é que era essa divisão? Então, é muito delicado isso, por isso que foi muito difícil, né, da gente encontrar aí o lugar certo, né, para essa novidade para eles, né? Porque eu acho que o objetivo deles é esse, é viver também de arte, né, assim, essa ideia deles, né? Não, eu estava pensando nesse trabalho, aquele, por exemplo, tem esses fundos que tem do vinil, eles têm aqueles trabalhos ali, tá vendo? É vinil? Tem um fundo, tem um fundo de pintura, quer dizer, tem um fundo que ele preparou para o que ele ia né, finalizar. Então não é uma coisa assim rápida. Não, tem uma organização. Embora talvez ele não fique verificando o processo do pintar, mas ele tem uma preocupação com aquilo que ele está realizando. Uma coisa muito frequente lá que não está aqui na exposição é ele se apropriar de outras pinturas, de outros assim, trabalhos moldurados, assim, onde ele anula completamente o que está ali pintado, pinta por cima, né? E aí vai desenvolver o trabalho dele. Ele tem essa coisa de reciclar os materiais, né? Ali é vinil, que são vinil de anúncio, que ele político, que vai pegando, vai acumulando. E usa isso da mesma maneira se ele encontra
no quadro, numa moldura, ele se apropria, trabalha isso, né? Interfere muito com outros, às vezes com colagem, com outros objetos, né? Agora, assim, meio eu no meu devaneio, pensando naqueles ali, aqueles parecem música, né? Partituras, são as ele partituras dele, imaginando. não, parece, mesmo a gente ficou aqui escutando um pouco a canção, e que tinha uma repetição, e que ele falava, e que voltava, que tinha uma... E esse trabalho parece um pouco, né, uma escrita musical. Uma vontade, né? De uma escrita, né? Acho que é isso. Porque Tem o ritmo, né? Detalhe, ele é Desenho. analfabeto, ele só sabe, na verdade, assinar o nome dele, ele não consegue ler. Assim. E aliás, com uma letra muito bonita, né? A gente viu. O carro seria ele, né? E tem toda uma tradição que não tem nada a ver com ele, essas máquinas celibatárias, aquelas máquinas do Duchamp, do Caviar, que não funcionavam, né? E eu fiquei pensando, a partir do que você disse, se esse não é o carro dele, entendeu? Se isso não é a máquina dele, não é? A pintura. Porque quando você falou também que ele sai do carro dele, né? Ele parece um mecânico, né? Quer dizer, tem um negócio, por mais que não tenha nada, você tem mais orgânico do que mecânico, mas é uma maneira também de pensar que, enfim, tem essa organicidade tem uma coisa que puxa a outra que enfim, não é tão distinto, embora seja, há alguma semelhança entre uma maneira de um motor funcionar e a maneira de uma planta crescer. Bom, há todas as diferenças, né? E eu acho que essa direção, esse caminho pode render. Agora, de fato, é muito diferente, Amanda. Esses ali, você falou que ele fez depois. Ele fez uma tela que a gente levou. Não, tem uma limpeza, né? Não sei se... Mas aqueles dois ali, ele tinha feito antes também. Foi não, eu sei, mas eles são muito mais simples, né? Esses aí têm uma pegada dura, forte. Quer dizer, eu acho que o nível, a média é muito alta. Mas, enfim, não sei, é curioso. Porque parece ali que ele, de fato, ganhou um brinquedo novo. Então, acho que é um dado novo, é importante que você está falando, eu acho. Que, de fato, foi o momento que ele recebe o material. Né? Fazer com esse brinquedo novo, né? Que você deu, né? Mas alguém comentou, foi você, Ricardo, que Eu. ele não gostou, que ele comentou mesmo que não gostou? Não é que não gostou. Não é que não tenha gostado. Ele, parece, pelo que chegou para mim, é que ele não faz questão de tela. Ele queria que tivesse sempre tinta, mas como se o suporte ele se vira. Se ele gostasse mesmo dessa coisa da pesquisa, como ele contou sábado, abriu uma pequena exposição dele no Rio de Janeiro, uma galeria muito pequenininha. Eu estava lá, ele estava lá. E ele veio contar que ele estava pintando em cima de caixote de feira. Ao mesmo tempo, ele contou que nas novas pinturas tem escapamento. Mas eu não consegui entender o que era o escapamento, concretamente. Mas ele está fazendo um escapamento nas novas pinturas. Então, o que eu acho que ele quis falar é que a questão da tela em si não é uma coisa que ele tenha necessidade. Ele quer ter bastante tinta, mas que a tela em si não é uma necessidade. A gente achou que ele fazia mais papel, não sei o que, pela ausência da tela, porque a tela é um elemento mais caro, né?
Então, a gente mandou vários tipos de tela, menor, menorzinha, maior, mandamos papel, mandamos uma gama de material diferente. Vânia, essa abertura que você deu e que o Rodrigo pegou, vamos fazer render, como ele diz, porque é muito interessante isso mesmo, de que isso pode ser o carro dele, afinal de contas, foi o que o tirou de lá, o que o colocou para fora, o que o trouxe para uma galeria. Não é, Rodrigo? Então, isso é realmente... Fala. Na sua do automóvel, eu fiquei aqui pensando como os caras aí que se perdiam, não conseguiam chegar. E aí, no caso, não ser um artista que trabalha isso como uma terapia ocupacional, ou seja, ele tem um objetivo de um lugar para chegar. Então, o automóvel para ele sai de casa andando. Hoje, essa fascinação para ele pode ser um chegar e não um objetivo de terminar um trabalho, mas assim, ele tem um ponto final para qualquer situação, e por isso também ele tem essa sensação do carro, porque não é só o meio de locomoção, mas é um veículo que leva ele para o ponto final, uma chegada. Então, acaba traduzindo, acho que isso por um pouco do trabalho dele também. Né? Pode ser por aí. Acho que pode. É uma contradição, porque ele quase não anda de veículo nenhum, ele não gosta, Ele não anda, ele anda a pé, não pega ônibus. Ele não pega ônibus. Eu acho que é ele. Ele gosta de andar, mesmo trajetos grandes, ele sai, às vezes, de um lugar e vai para outro bem, pelo que o pessoal conta. Concreto. Em algum lugar, entendeu? Ele finalizar algo. Que o carro. Eu fiquei pensando no que a Vânia falou, se eu acompanhei a ideia dela, né, de que se isso é uma, digamos assim, uma transformação ou se é uma transposição, né, de um mundo interno para um fora. Né? E essa questão do carro, vocês foram todos falando, eu fiquei aqui pensando, e eu pensei que a palavra metáfora é transporte, né? Carregar, transportar de um meio para outro. Então, eu não sei se o carro... Metáfora é transporte. Exatamente. Então, foi essa associação que eu fiz, e justamente que o transporte é esse. Eu não sei se é chegar a algum lugar, à galeria, mas chegar em algum lugar que é o próprio trabalho. Que é o próprio processo. Exatamente. É esse o lugar. Para onde vai a ideia, né? Eu também acho que nessa direção me parece que a presença dos carros é muito mais o vetor de expressão, porque é um vetor de maquinação, né? É curioso, acho que tem uma espécie de paradoxo no trabalho dele, e acho que o Rodrigo pegou bem a questão que é essa relação entre orgânico e mecânico, porque a pintura dele, me parece, pelo menos, ela parece uma pintura orgânica, mas é uma pintura orgânica que figura uma maquinação, né? E o tempo inteiro o automóvel é o vetor que vai, de certa maneira, organizar o quadro. Aí isso fica mais sintetizado porque é uma árvore de automóvel, né? É uma árvore onde tudo que se organiza, de certo modo, vai ser através dessa maquinação. E é curioso isso se dá assim, porque entre o mecânico e o orgânico, não dá muito para você fazer uma organização que seja orgânica, passando por aquilo que seria quase que o seu oposto, que seria o mecânico, né? Porque você tem uma espécie de um vitalismo no trabalho, mas tem
vitalismo aparece através de um mecanicismo. Então, pelo menos na nossa cabeça, isso dá curto-circuito, né? Porque ou é mais a ênfase maior na mecânica, mas na dele não, justamente. Então, tem uma coisa curiosa aí, que é essa espécie de paradoxo que ele resolve. De alguma maneira, isso parece que se resolve na cabeça dele. Então, ele não precisa chegar no automóvel, eu acho. Mesmo ou querer, de certo modo, se apropriar do automóvel, porque eles mesmos disseram, a Germana disse que ele não... Ele nem gosta. O trabalho se resolve. De certa maneira, o que é uma ideia de qualquer artista, seja ele antigo, quando ele acha que está pronto? É algo que é a resolução. Então, de certa maneira, é curioso, porque não é uma coisa infinita, embora possa não ter a organização formal, nem nada, mas ele tem uma hora que ele fala, é isso. Então, esse é o chegar, entendeu? A resolução. E, obviamente, o transporte não é nada além do que sai da cabeça para o objeto, seja lá. E, obviamente, com qualquer um, o carro é um objeto extremamente fascinante, entendeu? No andarilho. Então, assim, ele é um signo ali perfeito e a metáfora do transporte é bacana, mas, assim, é engraçado. Não, até pode ser um inimigo, assim, né? Mas qualquer um chega e fala, pro andarilho. sempre me espanta essa hora. Está pronto. Sabe, não é por preguiça, não é nada. É uma ideia de uma lógica que... Bom, cheguei. Acho que, né, você falou do andarilho, acho que o carro é a companhia do andarilho na estrada, na verdade. Né? É isso, é ele e o carro só. Na verdade, eu não conversei com ele sobre isso, sobre essa coisa assim. Porque, como ele tem essa coisa do andarilho, na cidade, na estrada, ele pode ter uma leitura até oposta, né? De que aquilo o incomoda. Não sei. Na verdade, eu não parei para fazer essa questão para ele. É interessante ele dar funções também para esse carro depois. Por que ele tem esse fascínio pelo carro? Não, a Gisele me contou. Ele falou para você, Gi? Ele disse que o carro é uma pessoa da família, né? Ele contou para a gente, para mim, para o Marcos, inclusive, que o carro, quem tem carro, tem muita sorte, porque o carro é uma pessoa da família, né? Que o carro... Então, ele tem uma valorização. É onde a família se encontra hoje. Você pode morar no carro, o carro não deixa você tomar chuva, você pode ir no mercado, ir numa audiência, que eu acho até engraçado essas coisas. Mas o carro, para ele, é quem tem carro, tem muita sorte, né? Tá. Uma coisa... Acho um fato importante também, né? Também acho pelo relato aí agora, né? De que o Clóvis veio para a abertura da exposição. Né? Você até pega uma fala da Anísia Silveira, né? De uma exposição na Bienal de São Paulo, não sei que ano que foi isso, mas foi lá acho que os anos 50, né? Onde foi exposto os artistas do ateliê, né? Do inconsciente. E ela chegou na exposição, viu, né, naquele vernissage, assim, com as pessoas observando, e ela fala que coisa, né? Nós estamos aqui observando essas coisas lindas e quem fez não está aqui, né? Então a Vilma fez um esforço também muito grande, né, de trazer o Clóvis para vir para a abertura. Isso foi um dado. Talvez o esforço maior tenha sido dele, porque ele não queria vir. Porque a princípio ele não queria vir, ele estava resistente. Depois ele acabou sendo convencido e pediu há uma semana, ele chegou, eu quero ir. Há uma semana, né? Eu falei, bom, e agora, né? Como vamos fazer? Vem de carro? Né? Não, vai de avião. Não, vai de carro, vem de avião e acabou vindo de avião. Foi a primeira vez que ele andou de avião. Não, segunda vez. Para a Bienal de São Paulo ele já tinha andado. Né? Já tinha andado, já estava habituado. Foi tudo tranquilo, ele foi para o aeroporto, encontrou com a Raquel é a diretora do museu, diretora-geral, né, que também acompanha e conhece ele de muito tempo, vieram juntos para cá, ficaram hospedados no hotel, né, e voltaram para o Rio de Janeiro. Então teve essa experiência mesmo de vivenciar a abertura da exposição, que é importante, eu acho. Né? Não, foi maravilhoso tê-lo aqui. Acho que aí dei esse relato para eles, né? Foi a oportunidade que eles tiveram de conversar. Né? Que é agora, importante isso. engraçado, eu observei que em todas as fotos que nós tiramos com ele está de capuz. Não, foi do meio para frente, as primeiras. Foi do meio para frente, as primeiras? Não, porque ele estava com a
abrigo, que é um abrigo com capuz. Então, vamos tirar uma foto? Ele enfiava o capuz para tirar a foto. É, uma coisa de defesa, né? Mas foi de um determinado momento. Eu fiquei muito preocupado com essa questão de trazer ele para cá. Eu também. E aí a gente conversou com a Raquel, que é a diretora do hospital e do médica museu. Mas ela é a médica dele, não é? Já foi médica dele. O Marcelo também já foi. De alguma maneira, acompanha muito. E ela disse que achava que era importante. Então, a gente achou que a avaliação dela era mais importante. Então, ela ajudou muito, né? No sentido de convencer, e ele veio. E acho que ele gostou, porque sábado passado ele estava na outra vernissagem no Rio. Eu acho que se ele tivesse tido muita dificuldade em lidar com isso, ele não teria ido na outra no Rio. E ele... eu sei, Rodrigo, mas concordo totalmente, gênero e grau. O que você falou? Vernissagem. Não, nada mais chato que vernissagem. Então, mas ele foi no Rio, estava lá. Mas pro artista não, né? Pro artista não, pro artista acho que é pior ainda. Eu acho que pro artista é pior ainda. Grau de hipocrisia maior do que acontece com a não é à toa que o Amilcar, durante anos, não ia na vernissagem dele. Ele só passou aí nas vernissagens dele já no final da vida. Durante muitos anos ele não ia. Matisse também não? Daí tem uma coisa que eu queria voltar, que eu achei interessante também, é saber que ele é analfabeto. Porque esses três aqui lembram muito a escrita mágica de os índios, por exemplo, que não sabem escrever porque são culturas ágrafas. Quando eles estão em contato muito grande com gente que eles vêm escrevendo em alguém, tudo eles começam a fazer coisas assim, que são puro ritmo. E aqui lembra muito isso, que é a escritura, é uma escritura mágica, que esse nome já é exatamente para dizer isso, que são representações que, na verdade, não são de sentido, são de pura movimento e intensidade só. E ele tem, saber que ele é analfabeto é muito interessante por causa disso. Eu me lembrei, enquanto falávamos de carro, né, e teorizando, né, carro significa para ele, traz, não traz, leva, não leva. Eu lembrei de um artista da galeria também, José Bezerra, um escultor que trouxe pela primeira vez para fazer uma exposição dele. Foi uma exposição importante, o Rodrigo Naves foi o curador, e foram os 3 andares só com o trabalho do José Bezerra. E ele é um hiperativo. Ele saiu daqui, além de eu ter comprado já todo o trabalho que estava aqui exposto, eu tinha combinado com ele que eu daria um dinheiro para ele sobre tudo que vendesse. Então, ele saiu daqui com um bom dinheiro na mão. E eu perguntei para ele, o que você vai fazer com esse dinheiro, Bezerra? Preciso dizer o que ele fez? Ele quis comprar um carro. Ele mora no semiárido pernambucano. E ele não dirige. Não dirige. Comprou um Escort 1800 de bolinha e em seguida estive lá e o Escort todo arrebentado estava lá. Mas está dirigindo? Nossa, não. Tá ou vai dirigir? Não, nossa. Isso é um perigo. Mas, enfim, quer dizer, tem esse fetiche. Tem esse fetiche, né? O carro é poder, né? Também. Status, né? Enfim. Acho que é bem o que ele falou para vocês, justamente, né? Essa ideia de poder mesmo, né? De união de família, né? A família se encontra no carro, né? Olha só, né? Aquela série Macho Barney tem uma trepada com o
carro, né? É fenomenal. É uma sacanagem, uma curva do carro. Você trouxe aqui eu falando de Suzuki. Eu meto a boca nisso. Se tem alguma coisa erótica, e essa dimensão erótica do automóvel que é indiscutível, se erotizou o automóvel, né? Esse filme muda aquele filme da série massa, sabe? Né? Ele é um criminoso, né? Ele trepa com o Mustang, né? Seja o Mustang, o Camaro. Um momento forte da série. Alguém mais quer contribuir? Não, não é ligado, só você fala. Estava pensando, nunca vi uma psicanalista se reunir com o microfone na mão e não falar disso, só surgiu no final, erotismo. Eu estava olhando isso tudo aqui, não se falou, não tem, esse assunto não tem, justamente no quadro que nós estamos olhando, o inconsciente, já que não tem tanto o consciente na elaboração, tem o inconsciente, não se falou nisso, né? Se não fosse você, como metáfora do carro. E no convite, pelo menos no convite que eu recebi por internet, não sei o quê, por e-mail, aquele dali é o único que eu achei que tinha, porque tem parece que é uma mulher em cima dele, e é o único que tem cor, sangue, vermelho, né? Aquele, como eu vi o convite, não tinha assistido a exposição, não tinha visto o resto, então eu achei que a tônica ia ser essa. Então eu estou aqui achando engraçadíssimo, porque não se falou nisso, então isso não percorre a obra dele? Ou só no carro, ou está todo concentrado no carro? Eu não sinto, eu sinto que tem a questão do coração e da cruz. Gente, posso fazer aqui uma... Ninguém deixou a psicanalista falar. A pergunta foi para ela. Vânia, por favor. Não, eu acho que isso é positivo em geral. Eu não acho que isso está lá. Você pode ver isso lá. Mas, em geral, em qualquer produção, de qualquer pessoa, e se tratando de um analfabeto, etc., seria mais ainda o inconsciente, o que é que ele fala disso. E engraçado que parece que eu tenho muito pouco mesmo. Eu não penso assim, não é a maneira como eu observo, assim, não, eu não acho. Mesmo que você pode ver, eu até posso entender que você veja, mas eu, particularmente, não faria essa interpretação. Mesmo sendo... Não, eu não acho, mas... Não ter sido abordado esse tema do erotismo. Não tem, isso não é importante, não aparece. Você acha que você acha que é presente em todas as obras? Normalmente é. Não, eu diria que é uma teoria, eu não sei se é mesmo. Não estou dizendo que não é. Eu estou só falando que eu, como observador, porque não sou erudito, não olho para esse, principalmente para um sujeito que teria libertado da consciência, que necessariamente teria o erotismo como se fosse um impulso, que aí é quase que uma ideia de que o impulso primitivo essencial é o erotismo. Eu acho que erotismo já é quase que uma representação. Enfim, eu não vejo as coisas assim. Então, estou dizendo, como leigo, não me espanta não ter sido abordado esse tema. Agora, temos outros psicanalistas aqui que poderiam... Evidentemente que está certo ou errado, mas eu não penso... Tem a Luciano, Tenório, que poderiam falar sobre... Posso até dar um dado para a gente... Assim, nem sei se deveria falar isso, um dado íntimo do artista, na verdade, né? Mas ele é uma pessoa sexualizada, né? Assim, ele gosta de mulheres, o tratamento dele, para mim, como mulher, é outro, né? Ele é muito mais atencioso com as mulheres, com a Flávia, por exemplo, que está acompanhando o trabalho, está escrevendo sobre ele, está expondo ele. Ele tem um tratamento diferente para ela, no caso, né? E assim, do que eu sei dele, assim, ele está bem resolvido sexualmente, justamente, porque ele usa boa parte do dinheiro dele
para se divertir com mulheres. Só para complementar brevemente, eu não estou dizendo que não, haja da vida dele. Está resolvido, por isso que está na obra. Eu acho que não tem resolvido. O erotismo, quanto qualquer outro tipo de situação, envolve muito mais a questão da tensão. Aí está presente nas cores esquisitas que ele põe, nas formas do carro, não exatamente enfim, naqueles signos que talvez a gente possa usar como a representação do erotismo presente ou tal. Enfim, é isso que eu penso. E é interessante assim que lá no Ateliê Gaia não tem nenhum artista que de fato trabalhe, né, a sexualidade na obra ali, né? Mas se você observar aquela exposição que esteve no MASP há 2, 3 meses atrás dos pacientes do Juqueri, né, que está na coleção do museu, até assim a exposição estava, até a crítica que eu faço, né, assim, eles expuseram ela dentro de um cubo, né, assim, fechada de fato, né? E tinha um aviso logo na entrada também, que era impróprio para menores, pessoas que pudessem se constranger com as imagens. De fato, ali você tinha boa parte dos trabalhos, desenhos muito erotizados, assim, de sexo mesmo, né? Então, é diferente. Eu não sei, aí você... Não vi. Eu não vi. Você não viu. Não, porque é outra questão, porque muitas vezes se associa muito à pessoa com deficiência mental essa sexualidade exacerbada, na verdade. Como se fosse uma sexualidade infantil, uma coisa eles eram presos, então não tinha contato, né? Agora os pacientes não são mais presos. Não, mas é muito engraçado isso, porque assim, tem umas pessoas que são incríveis lá, assim, tem a Patrícia, que tem uma história assim extremamente trágica, também não necessariamente era uma esquizofrênica, ela se tornou esquizofrênica pelo histórico dela, né? Ela nasceu no Belém do Pará, de uma família de pais leprosos, né? Então ela foi separada dos pais e foi ser criada por uma outra família que maltratava. Um dia ela resolveu fugir e vir embora para São Paulo, veio parar em São Paulo. Ela pegou um caminhão, ficou numa boleia de caminhão e desde Belém do Pará até São Paulo ela foi violentada, né? Inúmeras vezes. E isso causou transtornos, né? Causou transtornos, né? Aí chegando aqui ela entrou num estado de introspecção e não falava mais. E está lá hoje, é uma figura assim divertidíssima, né? Então ela conta histórias para a gente desse aprisionamento aí. E eles falavam que eles pulavam um muro até, elas pulavam um muro, as meninas eram separadas para poder namorar. E ela é casada, ela constituiu família, justamente nessa de pular muros, ela conheceu alguém e hoje constituiu família, é bisavó até, né? Então é uma figura bastante resolvida, assim, mas assim, eles, né, uma sexualidade muito normótica, sei lá, né? Normótica? Normal, né? Assim, né? É que pode dizer. Lu, você não quer fazer uma colocação desse? Não? Tenório? Você está sendo convocada, Luz. Tenório, poderia... Nos anos 80, eu trabalhei no Juqueri, aqui em São Paulo. E o Juqueri, pelo menos o Hospital Central, que ainda era um lugar que era possível você entrar e sair sem se matar por dentro, era um lugar horroroso. As colônias eram ainda muito piores. Você tinha a ala dos homens e a ala das mulheres no Hospital Central. E tinha maior tensão, porque era uma criança quase entrando. Quando você entrava na ala dos homens, você achava que podia acontecer uma coisa horrorosa com você. Nunca acontecia. Todo mundo era mais ou menos educado e respeitoso dentro do possível. E era a época que estava começando a luta para... Era 1983, 82, o governo Montoro, e eu resolvi fazer uma festa com os pacientes. E o diretor do hospital falou que os pacientes iam surtar, que não podia misturar homem com mulher de jeito nenhum, e tocava muito Fuscão Preto nessa época. E a festa foi... Fuscão Preto. Carro vai e volta. Fuscão Preto a festa inteira, você não podia mudar de música, que eles não permitiam. Então, depois de 5 horas de Fuscão Preto, mas uma festa elegante, ninguém agarrou ninguém, as mulheres dançaram com os homens, comeram comida caipira, eles voltaram, ninguém teve catarse, não houve nenhum sofrimento, foi só ruim para a gente aguentar Fuscão Preto 4, 5 horas seguidas. E mesmo essa ideia de que deficientes mentais têm uma sexualidade exacerbada, isso é mais verdadeiro do que no caso das psicoses.
Alguns têm muita mesmo, assim, mas outros, isso daí fica desaparecido. Eu sei, Vânia, não respondi nada, mas mudei de assunto. Mas trouxe o Fuscão Preto de É que você falando do seu temor, aquilo que você cria naquela pessoa, você falou do aspecto projetivo que a Vânia estava querendo chamar a atenção, né? Não, porque é aquilo que a gente imagina que está lá e tem que se manter. Eu acho um bom leque aberto, porque a gente não sabe que está lá, né? Suponho. Agora, é curioso como, por exemplo, no Osório César, esse cara é o primeiro. É o primeiro, cara, antes da antes Lisa da Silveira. doutora Nise a fazer terapia ocupacional. Mas não deu nenhum artista, né? Quer dizer. Você tem lá no máximo, tem um. Você viu essa exposição? Você não considera? Não digo. Mas eu não sei, viu, Rodrigo, Não, se não, não não, deu ou peraí. se não se pesquisou, se não se olhou direito. Bom, vai ver que não tinha o Mário Pedrosa, né? Ou então o Magnier. Não, eu vi uma coleção de trabalhos maravilhosos do Juqueri, que foram vendidos, isso no final dos anos 80, pela viúva do Osório César para o Paulo Vasconcelos, que foi não foi para a cadeia, mas foi levado para a delegacia por causa disso, porque acharam que era uma inapropriação e ele precisou provar e lutar durante muitos anos que ele tinha comprado aquilo da viúva, que podia vender. Mas tinham coisas maravilhosas. Eu sei, mas, enfim, quer dizer, por exemplo, no Engenho de Dentro tem dois gênios, o Emílio e o Rafael. Tem lá também o Diniz. Agora, são diferenciados, quer dizer, nessa coisa de você conseguir, como a Vânia estava falando, encontrar uma maneira de organizar o seu caos, não é só isso, né? Quer dizer, o que é o PCC, se não a organização do caos dentro da penitenciária? Existem maneiras e maneiras, né? A porrada, na arte, mas, enfim, o caos parece que ninguém aguenta. Agora, essa maneira de organizar, se nós chamarmos de estilo, enfim, tem alguns caras que conseguem fazer disso um troço que, enfim, não é, como é que se diz? Se sobressai, não é né? solipsista, não é uma coisa que fica só nele, que transmite aos outros uma espécie de universalidade que, enfim, que é o que caracteriza a arte. Você não sabe bem o que é, porque se você soubesse, não se fala da arte, tá certo? Só porque você não sabe o que é a arte, que ela anda, né? Então, agora, isso aí, tem quem tem quem não tem, paciência, não é, cara? Sem dúvida. Enfim, a única coisa que a gente pode fazer é permitir que haja maior liberdade de expressão, e que os loucos se expressem, que todo mundo, etc. Agora, que tem achar que todo mundo é artista, é uma conversa para boi dormir, né? Só os surrealistas acreditavam nisso. Ou Boyce, também é um cara maravilhoso. Enfim, ele entendia também de uma maneira bem diferente. Mas... Muito bem. Mais alguém gostaria de se manifestar? Vamos encerrar? Vamos? Então, agradecer a Germana, artista plástica, Ricardo Rezende, curador, e a Vânia, psicanalista e amiga, e a vocês todos que vieram. Boa noite, obrigada.